tem vindo um versículo na minha mente que eu quero compartilhar com vocês. E esse versículo ele está no Salmo 116 e diz assim, Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você já parou para pensar nisso? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E eu tenho meditado nesse versículo. É interessante porque ele está na minha cabeça. Hoje mesmo eu acordei e falei, amor, engraçado, eu dormindo essa noite, esse versículo parece que, sabe aqueles momentos que você dá uma acordadinha assim? Eu tenho sono às vezes um pouco leve, e naqueles momentos que dava uma acordadinha, enfim, essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? E esta manhã eu queria falar um pouquinho sobre os nossos presentes para o Rei. Quais são os presentes que nós estamos dando ao Rei Jesus? Você já imaginou uma festa sua de aniversário, onde todo mundo combina de vir com uma roupa especial, uma roupa de uma cor determinada, e todo mundo traz presente nessa festa? E chega ali na hora dos parabéns, todo mundo, ao invés de dar os parabéns para o aniversariante, ao invés de comer o bolo junto com o aniversariante, deixa o aniversariante ali e começam a trocar presentes entre si. Já imaginou isso? Hoje eu estava lembrando que quando eu tinha 10 anos de idade, eu já contei aqui, né? A gente tem que às vezes contar de novo, resumidamente, porque tem pessoas que não nos conhecem. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, filha única, mulher, 3 irmãos homens, e eu sofri uma rejeição por parte da minha avó paterna. Porque quando eu nasci, já tinha nascido meu irmão mais velho, filho homem, e na família árabe, quando nasce um filho homem, como foi o caso do meu irmão, foram 7 dias de festa. E quando eu nasci, foi uma tristeza, foi um luto, porque nasceu uma menina, né? Então, hoje eu espero que não seja mais assim lá na Arábia, né? Lá no Oriente Médio, mas foi assim na minha casa, não por parte dos meus pais, mas por parte da minha avó paterna. Então houve uma rejeição e ela nunca se aproximou para me ver, e essa história toda, enfim. É uma longa história, mas no dia do meu aniversário de 10 anos, eu acordei toda contente e eu fui na casa dos meus avós. E aí eu falei para ele, Gido, né, que é avô em árabe, Cito, avó em árabe, e eu falei, Gido, Cito, hoje é meu aniversário, eu vim aqui para dar os parabéns. E minha avó, ela ria muito e falava, parabéns, para quê? Você não precisa de parabéns. E eu fiquei, me dá os parabéns, me dá, eu não quero presente, eu só quero os parabéns, eu só quero os parabéns. E ela deu aquela gargalhada e riu e fez que não estava entendendo e tal, ela só conversava em árabe conosco, e ali ela falou em árabe, falou, né, e tal e tal. E eu fui embora para casa, e cheguei em casa, era a hora do almoço, e eu sentei na mesa e comecei a chorar, porque falei, poxa, nem os parabéns ela me deu. E nisso tocou o telefone da nossa casa, e a funcionária que trabalhava conosco atendeu e falou para o meu pai que o meu avô morava na esquina do lado, tinha pedido meus irmãos para irem lá, precisava que eles fossem lá. Isso já tinha passado umas 2 horinhas que eu tinha ido na casa deles. E aí os meus 2 irmãos mais velhos, né, o Eduardo e o Maicon, e foram lá. E de repente, quando eles voltaram com presente nas mãos. A minha avó mandou comprar o presente para os meus irmãos, para dar para eles no dia do meu aniversário. Então, hoje eu lembrei disso. Eu falei, uau, olha o que é, né? Eu senti naquele dia uma rejeição, porque era o meu aniversário. Quem tinha que ganhar presente era eu. E naquele dia foi entregue um presente da minha avó, do meu avô, para os meus 2 irmãos no dia do meu aniversário, de 10 anos. E hoje, quantas vezes, né, nós estamos comemorando o Natal? Quantas famílias ontem à noite ou hoje no almoço vão se reunir, vão sentar à mesa e vão trocar presentes entre si e vão se esquecer do aniversariante. E tem um texto
Mateus capítulo 2, versículo 11 e 10 diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A gente ouve muito essa história, né, dos reis magos. A Bíblia não fala exatamente que eram 3 reis magos, falam que os reis magos, e eles não eram magos porque eles eram mágicos ou bruxos, mas é porque naquela época quem lidava com astronomia, que também estava ligado à astrologia, ao conhecimento dos planetas, de tudo isso, era chamado de mago. E esses homens então, né, olhando as profecias que tinham sido feitas lá no Velho Testamento e estudando, e eles então descobriram, né, que naquele momento ali da humanidade, né, iria nascer o rei dos judeus, e eles teriam que acompanhar aquela estrela, e existem várias hipóteses sobre essa estrela. Até a gente ouviu uma essa semana, né, fomos ali num culto da Church by the Glades, e o pastor, meu Deus, com muita propriedade falou sobre esse estudo do alinhamento dos planetas que aconteceu naquele dia proposto ali, provavelmente do nascimento de Jesus. Então esses homens, eles seguiram aquela estrela, porque eles vinham estudando, né, estudando as profecias, estudando o alinhamento dos astros, das estrelas, de tudo aquilo, e eles então chegaram até ali, aonde Jesus havia nascido. E eles levaram presentes, e a Bíblia diz que eles levaram ouro, incenso e mirra. E eu fico imaginando como pode, né, esses 3 homens ali, estudiosos, talvez ricos, né, homens que tinham muitos bens, caminharem seguindo uma estrela para chegar até um local onde havia um bebê recém-nascido, acreditando, crendo que ele seria o rei dos judeus. Eu fico imaginando se nós tivéssemos essa fé que esses homens tiveram, nessa fé de ir até aquele lugar, essa questão da honra, de ir até aquele lugar para honrar aquele bebê. Né? Eles deram ali ouro, incenso e mirra. O ouro a gente sabe que é um metal precioso, né? O ouro fala de valor, o ouro fala de realeza. Mas eu fico pensando, ali tudo bem, José e Maria poderiam vender, né, o ouro e fazer alguma coisa e melhorar de situação, mas se fosse nos nossos dias, a gente ia levar fralda, lencinho umedecido para o bebê, né? Uma roupinha, alguma coisa assim. Mas aqueles homens, eles honraram, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto. Era apenas um bebê recém-nascido. E olha só, quando eles chegaram ali, esse bebê não estava num palácio, esse bebê não estava numa mansão, esse bebê estava numa manjedoura. Eu estava vendo um vídeo há um tempo atrás sobre a manjedoura, e ela era uma pedra, literalmente uma pedra grande, onde eles esculpiam aquela pedra para fazer dela uma bacia, né, para ela ser afundada ali. E tinha também um furo que eles colocavam nessa pedra, era onde vinham os animais, eles passavam a corda, né, que segura o animal ali por dentro desse furo para amarrar, para o animal ficar ali se alimentando naquele lugar. Eles colocavam ali a comida, o feno, tudo isso para o animal se alimentar. Imagine esses homens chamados de reis, estudiosos, astrólogos, né? Eles chegam a um lugar que não era um palácio, que não era. Talvez quando eles chegassem ali, eles podiam pensar: não, viemos no lugar errado. O quê? Nós vamos deixar nosso ouro, incenso e mirra aqui? Não, aqui é o lugar errado, vamos embora. Mas não, aqueles homens tinham certeza de que eles estavam no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ali eles entregaram o ouro. O ouro, como eu disse, representa a realeza, representa algo purificado, algo de grande valor. Ali eles estavam presenteando Jesus pela realeza dele, pelo valor que ele teria para a humanidade, pela pureza daquele bebê. Eles estavam presenteando daquela forma. Um outro presente que foi entregue ali foi o incenso.
E o incenso, né, no próprio Velho Testamento nós vemos que dentro do tabernáculo, lá no lugar santo, ali ficava aceso o incenso, que representava o quê? Uma adoração total e contínua, que não podia se apagar, era constantemente. A Bíblia diz que as nossas orações, elas chegam com um cheiro suave às narinas de Deus. Então esse perfume do incenso, essa adoração que é levada a Deus, aqueles reis, o que eles estavam querendo dizer com aquele presente? Nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para entregar a nossa adoração. Nós não estamos apenas somente porque entendemos que você tem valor, que Jesus tem valor, que é um rei, mas porque nós queremos nos render, nós queremos nos prostrar, nós queremos derramar a nossa adoração. E um terceiro presente que foi colocado ali naquele dia foi a mirra. A mirra era uma resina aromática, tirada de uma planta, e ela servia para fazer unguento. E esse unguento, ele era passado no corpo de pessoas quando iam ser sepultadas. Então aquele unguento, ele representava sofrimento e morte. O que aqueles reis estavam fazendo? Eles estavam já profeticamente, eles estavam reconhecendo que aquele rei que precisava ser adorado também passaria por sofrimento e morte, para que nós, todos nós da humanidade, que o recebêssemos como Senhor e Salvador, pudéssemos ter a nossa vida transformada. Aleluia! Como que 3 homens, ou 3 não, né? A gente fala 3 porque foram 3 presentes, mas a Bíblia não fala que foram 3, mas foram os reis magos. Como que aqueles reis, aqueles homens, eles chegam ali com tanta certeza de que eles tinham que honrar aquele bebê no dia do seu nascimento. E aí eu volto para aquele versículo que eu li antecipadamente, do Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Será que nós caminharíamos no deserto seguindo uma estrela, levando algo de valor, e chegar diante de uma manjedoura, um lugar que talvez não tinha um cheiro agradável, onde um bebê estava deitado em cima de um feno com uma pedra embaixo, um lugar tão rústico, e nós entregaríamos esses presentes lá? Quando Davi escreve esse salmo, ele começa o primeiro versículo já do Salmo 116, olha o que Davi diz. Ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que declaração, queridos! Que declaração! Davi disse: amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Será que você hoje pode fazer essa declaração? Do fundo da sua alma e do fundo do seu coração? Quantas pessoas, queridos, porque não recebe uma bênção, não vem mais numa igreja? Quantas pessoas, porque se indispõem com alguém, se desconectam do corpo de Cristo e voltam para uma vida miserável? Como se diz, é como se o porco voltasse ao seu vômito, o cão voltasse ao seu vômito. Quantas pessoas que foram abençoadas pelo Senhor Jesus, que foram agraciadas com o dom da vida, estão vivos, estão cheios de vida, de alegria, estão cheios da presença de Deus, e de repente, por uma situação pessoal, por uma indisposição com alguém, por algo que pediu e Deus não respondeu, se desconectam da presença do Espírito Santo de Deus, se desconectam de Jesus e o rejeitam. E para de servir, e é como um cão que volta ao vômito. Que dura essa palavra, mas essa é a verdade. Nós estamos nos aproximando cada dia mais da volta de Jesus. Como será a volta de Jesus para mim, para cada um de nós? Talvez nem todos vamos
voltar, Jesus não vai voltar para todos nós ao mesmo tempo. Se nós estivermos juntos no arrebatamento, sim, mas para cada um de nós a volta de Jesus pode acontecer num determinado momento das nossas vidas. Como nós podemos rejeitar aquilo que o Senhor já fez por nós? Pelo contrário, Davi, ele disse: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas. Davi foi um homem que teve erros como eu e você temos. Davi foi um homem que pecou. Davi, mas ele se arrependeu. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o seu pecado e ele não se permitiu voltar ao vômito de uma vida sem Jesus, de uma vida de pecado, mas ele se permitiu ser sarado por Deus. Ele se permitiu se levantar e ele buscou a presença de Deus mesmo no momento de grande pecado, de adultério ali com Batseba. Depois de mandar matar o marido de Batseba, esse homem, Davi, ele foi uma inspiração e ele é uma inspiração para nós. E por isso, ele faz essa pergunta para ele mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? E ele mesmo responde. E olha que interessante, quando nós começamos a ler o texto, depois que ele fala no Salmo 116, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas e me atendeu. Depois que Davi faz essa declaração, ele começa a falar, porque eu passei pela morte, eu passei pela sombra da morte. Ele começa a falar das coisas tenebrosas que aconteceram na sua vida, de como ele foi atormentado, de tantas coisas que aconteceu, mas de repente ele para e ele não coloca o foco dele nas coisas ruins que aconteceram. Ele não coloca o foco dele no momento que ele quis se afastar de Deus por um prazer da carne. Ele não coloca o foco dele, mas ele volta o foco para aquilo que o Senhor fazia por ele constantemente. E ele pergunta a si mesmo: que farei eu ao Senhor por todos os benefícios dele comigo? E aí ele começa a responder. E no versículo 17, ele diz, a primeira coisa que ele diz, versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice. Você alguma vez já brindou? Assim, já colocou uma bebida ali num copo, numa taça, e você estava num ambiente assim alegre, e você brindou a vida, brindou alguma coisa com alguém? Alguém já fez isso? Todos nós já fizemos, né? Davi, ele estava brindando a salvação. Ele falou: tomarei o cálice. Eu vou pegar esse cálice aqui, eu vou brindar, porque o maior benefício que o Senhor fez comigo é a salvação. Eu tenho que me regozijar pela salvação. Eu tenho que levantar a salvação na minha vida. Eu tenho que ser feliz porque eu sou salvo, porque o Senhor me resgatou. É isso que Davi está falando. Eu tomarei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Ah, querido, quem uma vez foi salvo por Jesus não pode voltar a ser um perdido. Vamos brindar a salvação. Vamos levantar o cálice da salvação. Acorde de manhã e diga: Senhor, obrigada pela minha salvação. Será que você se lembra disso? Que você é salvo em Cristo Jesus? Vamos levantar o cálice da salvação. Segunda coisa que ele fala, no versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é quando nós cumprimos os nossos votos. Aqueles votos que às vezes a gente fez até mesmo na inocência do primeiro amor com Cristo. Sabe quando a gente aceitou Jesus, quando a gente estava lá naquele primeiro amor, e que lá no seu coração você falou: ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer missões, porque eu vou isso, porque... E parece que fala, né, com tanta... Parece não, a gente fala com tanta energia, a gente fala com tanta vontade de realizar aquilo para Deus. Mas às vezes a caminhada cristã, a maturidade vai nos fazendo esquecer aquilo que um dia lá no interior nós nos propusemos a fazer ao Senhor.
Não só de um voto que a gente faz, Senhor, eu prometo que se acontecer isso, eu vou fazer isso. Não só disso, mas aquelas propostas que você fez para Deus lá o dia que Ele entrou na sua vida. Quem aqui lembra o dia que Jesus nasceu no seu coração? Você lembra? Você lembra com alegria? Você teve experiências? Alguém aqui teve alguma experiência extraordinária no momento do primeiro amor, nos primeiros meses, nos primeiros anos? Tem alguém? Se tem, dá um glória a Deus, que eu quero saber. Amém, glória a Deus. Quantas coisas nós nos propusemos a fazer? Vamos cumprir. Davi está dizendo: cumprirei os meus votos ao Senhor. E no versículo 17 ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. E aí ele repete: e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Interessante que ele fala na presença de todo o seu povo. Eu não vou fazer as escondidas. Eu não vou dizer, não, mas lá na minha casa, né, eu amo ao Senhor, lá eu louvo, lá eu canto. Não, lá, não, é na presença de todo o povo, é na congregação, é na igreja, é oferecer testemunhos ao Senhor, sacrifícios de ações de graça, é cumprir os votos, é fazer o que a Edna acabou de contar aqui. Jesus nasceu na minha vida, eu vou brindar a salvação, eu vou levantar o cálice da salvação, eu vou cumprir os meus votos, eu vou servir como um dia eu desejei servir, e eu vou agradecer ao Senhor todos os dias. Queridos, como nós precisamos trazer esses presentes ao Senhor nesse dia de hoje. Não adianta nada ter um Natal com troca de presentes, se o verdadeiro aniversariante, né, digamos assim, não receber um presente das nossas mãos. Não vamos rejeitar o que Jesus tem feito. Que o Senhor possa receber de nós presentes valiosos. Qual é o presente que hoje você gostaria de dar ao Rei? Qual é o presente que nesta manhã você gostaria de oferecer ao Rei? Será que você pode pensar nisso? Qual seria o presente que hoje você gostaria de oferecer? Em 2023, quais são os presentes ao Rei que você gostaria? Senhor, eu gostaria de ir mais à tua casa. Senhor, eu gostaria de servir em alguma área da igreja. Eu sei que é uma necessidade. A igreja se move quando as pessoas estão servindo. Senhor, eu quero pregar para os meus amigos. Senhor, eu quero ser um instrumento digno, um testemunho digno lá no local que eu trabalho. Senhor, eu quero parar de pecar. Eu não quero mais cair naquele pecado que eu estou caindo sempre. Qual é o presente que hoje você quer oferecer ao Senhor? Provérbios 23, versículo 6. O Senhor pede um presente a nós. E Ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os meus olhos observem, e os teus olhos observem os meus caminhos. Se os nossos olhos observarem os caminhos do Senhor, se o nosso coração for dele, querido, não há presente maior e melhor que Ele possa receber de nós. Nós podemos dar todos esses presentes ao Senhor nesta manhã. Nesta manhã nós podemos brindar a salvação. Nesta manhã nós podemos oferecer sacrifícios de louvor e de honra e de ações de graça. Esta manhã nós podemos dizer: Senhor, eu quero cumprir todos os meus votos. Pai, tudo aquilo que quando eu te conheci eu desejava fazer. Eu queria pregar, eu queria ir nos hospitais. Senhor, eu queria ir nos orfanatos. Eu queria ser uma pessoa. E por que você não está fazendo? Entregue esse presente ao Senhor hoje. Volte ao primeiro amor, ao dia que Ele nasceu em você, na sua vida. Dê o seu coração a Ele. Pastor, o meu coração já é do Senhor. Será que ele ainda é do Senhor? Ou será que você entregou o seu coração um dia e de vez em quando você toma de volta? E
coloca outras coisas no seu coração. Você coloca o prazer da carne no seu coração. Você coloca a satisfação do mundo no seu coração. E você esquece de observar os caminhos do Senhor. Ah, querido, o maior presente que nós podemos oferecer ao Senhor hoje é o nosso coração integralmente. O nosso coração integralmente. Deus quer o nosso começo e quer o nosso fim. A vida começa quando o coração bate. Começa a bater lá quando nós somos substância ainda informe. Quando ele começa a bater, nem é audível pelo ultrassom, mas ele já está batendo lá dentro, ali já começou a vida. Mas a vida acaba quando esse coração físico para de bater. E aí vai começar uma vida eterna. E como será? Como será essa vida? Como você vai terminar os seus dias? O Senhor nos quer por completo. Ele quer o nosso começo. Ele quer ser o começo e o fim das nossas vidas. Eu nunca escutei ou ouvi dizer de alguém no leito de morte que dissesse: eu queria ter tido mais tempo para ir para a balada. Eu queria ter tido mais tempo para namorar pelo menos mais umas 10 mulheres. Eu queria ter tido mais tempo para ficar no meu escritório trabalhando. Não, ninguém vai dizer isso. Ali todo mundo vai pensar: o que eu fiz na minha vida? Eu queria ter tido mais tempo com a minha família. Por que eu não busquei o Senhor antes? Por que eu não conhecia Jesus antes? Por que eu não me entreguei mais para as coisas de Deus? É isso que as pessoas pensam no leito da morte. Por isso que o maior presente que nós podemos dar ao Rei hoje é ter nas mãos dele o nosso coração integralmente. Integralmente. Pense nisso. Hoje eu queria que todos vocês se colocassem de pé.